A força é uma das duas cartas cujo lugar no baralho foi alterado por Arthur Edward White, contrariando a sequência tradicional. Em seu 11º lugar original, ela abre a segunda dezena dos arcanos maiores, como correspondente feminino do mago, que começa a primeira dezena. A semelhança das duas cartas é visível no tarô de Rider e acentuada pelo mesmo colorido. Em ambos os casos, trata-se de força. O mago encarna a força criativa, ao passo que a carta força expressa vitalidade, paixão e o prazer de viver. Em ambas as cartas pode-se ver acima da cabeça da figura uma lemniscata, símbolo do infinito, que no tarô de Marsella se esconde na forma do chapéu. Este 8 deitado simboliza a união constante e a troca recíproca de dois âmbitos ou mundos. No mago, ela representa a união do que está no alto com o que está embaixo, do macrocosmo com o microcosmo, ao passo que a carta força representa a união harmoniosa do ser humano civilizado, mulher, com sua natureza animal, leão. Por todos esses motivos, a força feminina está no início do trecho feminino do caminho, que no decurso das cartas com 2 algarismos, levará aos segredos das profundezas, aqui na 11ª posição, muito mais convincentemente do que na 8ª posição. O que esta carta significa na viagem do herói depende do tipo de leitura que escolhermos, patriarcal ou matriarcal. O leão é o símbolo da nossa natureza instintiva e dos desejos, dos nossos impulsos apaixonados, selvagens, agressivos e do instinto nu e cru de conservação. Os mistos patriarcais nos falam de heróis que matam leões. Interessante é que as mais conhecidas dessas histórias não acabam bem. Sansão foi vítima de uma traição e perdeu toda a sua força. Também o famoso Hércules teve problemas consideráveis, principalmente com seu lado feminino. Num primeiro ataque de loucura, ele matou a sua mulher e os filhos, e depois de um novo ataque, ele foi obrigado, para ser absolvido, a assumir o papel de uma mulher. Assim ele serviu durante 3 anos vestido de mulher na corte da rainha da Lídia, Onfale, tendo de fiar e executar outras tarefas femininas, enquanto a rainha usava a pele de leão e a clava do herói. Essa terapia o ajudou a integrar seu lado reprimido a ponto de se libertar da sua loucura. Porém, a sua feminilidade interior ferida jamais foi totalmente curada. Por fim, a ferida resultante lhe custou a vida. Nesta variante da história patriarcal do matador do leão, a carta de Íbris corresponde à arrogância pessoal do ser humano. Sua malcriada recusa em se submeter à lei divina e de cumprir a tarefa que lhe foi destinada. Mas aqui se trata do modo feminino de dominar o dragão, que consiste em aceitá-lo. Felizmente, o tarô manteve essa mensagem para nós, mostrando uma mulher que domina amorosamente um leão. Esse tema não só é transmitido em fragmentos mitológicos, como parece ter sido muito apreciado na época matriarcal. A deusa sumeriana Inanna, correspondente a Vênus, foi representada em pé sobre um leão domado por ela. Sobre a sua sucessora babilônica, Ishtar, diz-se muitas vezes que é uma leoa. A deusa grega Ártemis também é considerada pelas mulheres como leoa. Somente com a crescente danação da nossa natureza instintiva e impulsiva, o leão tornou-se no âmbito cristão o símbolo do anticristo, que é dominado pela Virgem Santa. Nisso se reflete a tentativa da consciência de dominar, escravizar ou até mesmo matar em nós o animal expulso como pecador. Uma simples repressão da sombra, contudo, como Jung observou com um pouco de ironia, é um remédio tão eficaz como decepar uma cabeça que dói. Na lida com os nossos lados sombrios, com nossa selvageria interior e no encontro com o animal interior,
são tão inconvenientes à amargura, à abstenção e repressão quanto à contração ou violência. Há um bom motivo para que esse encontro aconteça somente agora, no meio do caminho. Antes era preciso criar a força do eu e fortalecê-la suficientemente para que pudesse suportar esse encontro, visto que uma fraca consciência do eu seria engolida pelas demais forças do inconsciente com muita facilidade. Jung repetiu muitas vezes como é confuso falar do inconsciente, porque esse conceito desperta a ilusão de que existe uma supraconsciência opulenta, que não tem nenhuma dificuldade para controlar tudo o que está no subconsciente. Em vez disso, Jung preferiu falar da relação do inconsciente com o consciente, que ele representou assim. A consciência que a humanidade desenvolveu ao longo de alguns séculos e que cada ser humano tem de desenvolver de novo durante a sua vida, é totalmente envolvida pelo inconsciente. Se for tão fraca que os limites se tornem transparentes, o inconsciente pode, desibinidamente, inundar a consciência. Os povos da natureza chamam isso de perda da alma. Neste caso, falamos bastante intuitivamente de alienação mental. Para superar esse perigo, o ego precisa tornar-se forte e amadurecer nos primeiros trechos do caminho. Ele tem de estar solidamente enraizado na realidade exterior e ser capaz de dialogar com as forças do inconsciente a fim de poder ficar firme no encontro que se realizará. Caso contrário, será facilmente engolido, inundado ou sufocado pelos sentimentos, fantasias e imagens do inconsciente. Por isso, nos mitos e contos de fadas, o verdadeiro herói é sempre aquele que enfrenta o perigo com consciência, sem deixar-se enredar pela noite ou pelo monstruoso. Uma das grandes figuras míticas que não lutou contra a brutalidade interior, mas a encarou como uma força divina, foi Dionísio. Ele até soube como montar o animal selvagem. Dionísio foi o deus da embriaguez, do vinho e das festas orgíacas e tempestuosas. O mito conta que ele, um filho da cidade de Tebas, foi enviado logo cedo para o estrangeiro. Como um belo rapaz, ele voltou da Ásia Menor à pátria com um bando feroz de músicos e bacantes, com o intuito de trazer seu culto para Tebas. Mas como a matilha dançante não era bem vista ali, ela ficou tocando tambor, cantando e assobiando diante dos portões da cidade, levantando acampamentos nos barracos de Quitairon. E então aconteceu algo extraordinário. Fascinadas pelo Deus irresistível, todas as noites cada vez mais mulheres abandonavam secretamente suas casas e se esgueiravam para fora da cidade, a fim de festejar com Dionísio na floresta. Penteu, o respeitável rei de Tebas, achava esse culto desenfreado um horror. E quando o jovem Dionísio lhe apareceu certo dia, imediatamente mandou jogá-lo na prisão, da qual o deus fugiu de maneira maravilhosa. Novamente, ele apareceu diante do rei, contou-lhe sedutoramente sobre orgias e descreveu com vivos detalhes os desregramentos fabulosos. Ao fazer isso, conseguiu despertar de tal modo a curiosidade e lascívia do rei que este facilmente ficou seduzido e foi convencido a usar roupas de mulher a fim de sair incógnito da cidade e ir ao acampamento das bacantes. Ao chegar lá, ele se escondeu numa árvore, de onde podia observar os impulsos ferozes. O que viu era tão sufocante que as lágrimas lhe vieram aos olhos, e ele sentiu-se totalmente indisposto. Mas isso o tornou tão descuidado que as mulheres que dançavam em transe o viram. Em sua embriaguez, elas o tomaram por um leão das montanhas, se jogaram sobre ele, arrancaram-no da árvore, estraçalharam seu corpo vivo, espetaram sua cabeça num bastão e com esse troféu partiram dançando em direção à cidade. Só então recuperaram a lucidez. A mulher que carregava o bastão era Agaue, mãe do rei, que, tomada de horror, teve de reconhecer que havia esquartejado o próprio filho.
Essas histórias mostram como pode ser perigoso amordaçar, reprimir ou até mesmo matar o animal em nós, a ferocidade interior. Na medida em que reprimimos algo, ou acreditamos ter absoluto controle sobre ele, cresce o perigo de nos tornarmos vítimas desse lado endemoniado. Se Penteu tivesse dado suficiente espaço para sua natureza animal, ele a teria conhecido e controlado. No entanto, ele foi vencido, no verdadeiro sentido da palavra, pela sua luxúria reprimida e, portanto, bastante inconsciente, que acreditava ter sob controle. Mas se nos aproximarmos cuidadosamente e amavelmente do animal interior, com frequência ele se torna uma força aliada, útil. Em muitos contos de fadas, a princípio o animal é bravo e perigoso, e tem de ser antes de mais nada domado. Mas o herói que tem êxito nisso, e que então se propõe a conduzir o animal, encontra o tesouro ou o que é preciso encontrar. Mary-Louise von Franz examinou uma série de contos de fadas para verificar se fazem uma afirmação comum, sempre igual, por assim dizer, uma recomendação incontestável de como o ser humano deve se comportar em determinada situação. Tudo em vão. Obviamente não existe uma verdade absoluta para o inconsciente coletivo, o solo primitivo de onde surgiram os mitos. Os conselhos dependem totalmente da situação e são diferentes mesmo em acontecimentos comparáveis. Parece que uma única regra não tem exceção. Quem fere o animal prestativo acaba em desgraça. Para se manter no longo caminho, a consciência precisa encontrar a posição correta diante do inconsciente. Ela tem de aprender a se deixar conduzir confiante e, sobretudo, não perseguir quaisquer objetivos egoístas ou gananciosos do eu. Se o eu recusar esse exercício de humildade e, em vez disso, tentar roubar a força mágica do inconsciente por meio de truques, a fim de se apoderar desse poder, então ele perde o verdadeiro. O ser humano é vítima da sua fantasia de poder e fracassa em sua jornada para o inferno. Ele mesmo se transforma em animal. No tema típico dos 3 irmãos ou das 3 irmãs dos contos de fadas, via de regra, os 2 irmãos mais velhos fracassam, enquanto o tolo é puro de coração e por isso consegue realizar o trabalho. A Bíblia nos conta que o rei Nabucodonosor, ao receber um aviso num sonho, se enalteceu vaidosamente no telhado do seu palácio. Não é esta a grandiosa Babilônia que edifiquei para a capital do meu reino, com a força do meu poder, para minha honra e glória. Daniel 4:27. Essas palavras ainda estavam nos seus lábios quando se transformou num animal, e deram-lhe grama para comer, como aos bois. Daniel 5:21. O que torna o caminho para a profundeza tão perigoso? Porque o homem teme a descida para a escuridão. Nossa consciência sente-se atraída por tudo que desperta aparência de ordem, porque acredita poder enxergar, calcular e mais cedo ou mais tarde controlar esse fenômeno. É por isso que gostamos de falar sobre a ordem divina e, ao mesmo tempo, atribuímos tudo o que é ocasional e caótico ao demônio. Nós encontramos esse lado endemoniado, isto é, imprevisível, do caminho nas cartas de 2 algarismos. Ele está, como já vimos, sob a direção da grande sacerdotisa, que encarna tanto a arte do deixar acontecer, quanto a disposição de estar de acordo. A força, a primeira carta do caminho feminino, corresponde na numeração original à soma transversal da grande sacerdotisa. Esse interrelacionamento nos permite reconhecer mais uma vez que no restante do caminho não há mais nada a fazer. O trecho ativo do caminho do mago se encerrou. Ele leva do colo da mãe para o mundo. Nesse trecho do caminho exigia-se atividade e era preciso dominar as tarefas com mestria. No entanto, aqui, na metade da viagem, os indícios mudaram. Quando então a grande sacerdotisa assume a direção, trata-se de abandonar aos poucos
todos os símbolos de poder masculinos que foram penosamente conquistados nos trechos anteriores do caminho. O ego fortalecido, amadurecido, mais sedento de poder, tem de reconhecer seus limites, tem de se tornar outra vez humilde e modesto. Até então o herói precisava fazer experiências, mas agora o desafio é ficar sinceramente aberto às experiências. A partir de agora, nada mais acontece quando e porque o eu quer, mas quando e porque o si mesmo quer. A partir daqui, nada mais é obrigatório. Todas as experiências futuras fogem ao planejamento. Elas vêm o seu tempo e não podem ser determinadas em workshops ou em cursos de final de semana. O verdadeiro acontece involuntariamente no verdadeiro sentido, e enquanto o tempo não estiver maduro, nada acontece, independentemente de quanto tempo fiquemos na posição yogi sobre a cabeça, em fervorosa devoção ou em meditação imóvel, deixando-nos inundar com incenso ou com os doces sons da nova era. A segunda metade do caminho que aqui se inicia só pode levar o herói à visão do superior, porém, somente quando tiver dominado as exigências da primeira metade do caminho. A partir daqui, nada resta aprender nos livros, apenas na medida em que nós, por assim dizer, vivos, nos entregamos de corpo e alma às experiências a que formos levados. Aqui cabe o desafio alquimista. Rasguem os livros para que seus corações não sejam rasgados. Que Jung considera tão decisivo para que o pensamento não cause a ruptura do sentimento. Caso contrário, a alma não consegue voltar. No mais tardar a partir daqui, a razão deve compreender sua função como head office no sentido positivo, como posição central e ponto de ligação, que administra e não é administrada, que permite a expressão dos diferentes aspectos da personalidade em vez de comandar, tiranizar ou reprimir sem mais nem menos aqueles que são desagradáveis. A tarefa essencial dessa central está, antes de tudo, no reconhecimento daquilo que acontece e no conhecimento muito significativo de que fugir não é a solução. Tudo isso torna o caminho incerto e incômodo. Neste ponto, estamos tão hesitantes como ao dar os primeiros passos no trecho já percorrido do caminho. Novamente o desconhecido está diante de nós. E não é só isso. Muito daquilo que aprendemos na jornada para o interior, que até então nos parecia natural e evidente, e que pusemos na cabeça, nos causará irritação e medo. Jung compara o medo de uma criança diante do grande mundo com o medo que sentimos quando entramos em contato com o nosso lado infantil. Um mundo igualmente grande e desconhecido. Esse medo, diz ele, é justificado na medida em que nossa visão racional do mundo, com suas certezas científicas e morais, tão apaixonadamente aceitas, porque duvidosas, é abalada pelos dados do outro lado. Os gregos chamavam seu inferno de reino das sombras, e é para aí que leva a viagem. O conceito de sombra foi introduzido na psicologia por Jung, para com ele designar a soma das nossas possibilidades não vividas e, na maioria das vezes, não amadas. A sombra contém tudo o que aparentemente não temos, mas constantemente notamos nos outros. Sempre que nos revoltamos momentaneamente ou nos sentimos incompreendidos, quando alguém nos atribui erros ou quando reagimos a uma crítica à nossa pessoa com reprimida irritação, podemos ter certeza de ter entrado em contato com uma parte da nossa sombra. Não fosse assim, a crítica ou censura não nos atingiria, pois poderíamos constatar e constataríamos com tranquilidade e determinação que devia tratar-se de um mal-entendido. Mas assim que a nossa sombra, assim que o nosso lado não amado é tocado, nosso ego imediatamente dá o alarme. Então, perplexo e obstinado,
ele afasta de si todas as acusações, sobretudo se a acusação de fato puder atingir uma particularidade que está tão imersa na sombra da consciência que o ego realmente a desconhece. Só o fato de vivenciar algo como distante do eu não prova que não me pertence, mas apenas que eu nada sei sobre ele. A medida da nossa indignação é, portanto, um interesse grandímetro para constatar se uma censura ou acusação esconde a indicação de um tema da sombra. Como a sombra contém tudo o que nos é possível, mas que não vivemos por razões morais ou pessoais, ela abrange todo o ser interior com todas as suas possibilidades. Por isso, o âmbito da sombra não deve se limitar a temas banidos. Ali estão também as possibilidades que nos parecem positivas e dignas de esforço, mas que são ao mesmo tempo tão inimagináveis que o nosso eu não consegue concebê-las. Elas nos parecem muito grandes, muito ousadas ou tão extraordinárias que não acreditamos poder realizá-las. Poderíamos denominá-las a parte luminosa da sombra. Naturalmente é preciso coragem e força para lidarmos com a sombra, pois afinal nela encontramos uma parte forte e desconhecida de nós mesmos. Nisso está um aspecto importante do processo de amadurecimento, em que podemos aprender algo essencial sobre nós mesmos. Na verdade, todo ego possui a destreza especial de se colocar sem problemas sob uma luz totalmente favorável, ao mesmo no que diz respeito à comparação com o grupo. É surpreendente observar como até mesmo os mais desagradáveis patifes e os piores criminosos facilmente conseguem fazer isso. Quer se trate de um traficante sem consciência, de um tirano frio como gelo, ou de um impiedoso verdugo, seu ego também não encontra problemas em desenvolver uma imagem surpreendentemente favorável de si mesmo, atribuindo a culpa de todo o mal às outras pessoas, a motivos de força maior ou a circunstâncias compulsórias. No entanto, enquanto uma pessoa se esforça unicamente em ficar na luz certa, ela segue, livre de toda crítica pessoal, um impulso ingênuo do ego. Não podemos encontrar a nossa totalidade sem a reconhecermos como nossa e aceitarmos também a sombra. Para alguns de nós, é relativamente fácil fazer isso, quando não se trata de figuras de sombras gigantescas, pois o ego pode até sentir orgulho em confessar ter também um lado mau e pode ser, por exemplo, um temido fomentador de guerras, um terrível assassino em massa ou um horrível ditador. Nos livros de história, essas pessoas sempre terão muito mais lugar do que as corajosas e boas. Mas muito mais desagradável torna-se a integração da sombra para a maioria de nós, principalmente quando temos de confessar mesquinharias banais, escrúpulos dos quais nos envergonhamos até os ossos, e nos quais é de esperar que ninguém nos pegue em flagrante. Reconhecer que não é o vizinho, mas nós mesmos que somos um covarde, um ladrão vulgar, um mentiroso maldoso, um mísero e pequeno filisteu, um traidor desavergonhado, um intrigante nojento ou simplesmente um verme mentiroso, sem caráter, acomodado, reconhecer que temos todos os desejos, cobiças, vícios e fraquezas que gostamos de imputar falsamente aos outros, para os farisaicamente julgarmos, reconhecer que de longe não somos tão nobres, prestativos e bons como pretendemos ser, tudo isso é muito, mas muito difícil mesmo. Mas sem a sombra não apareceria nenhum perfil definido. A imagem viva precisa da sombra para parecer plástica, diz Jung. Sem a sombra, ela é uma ilusão bidimensional, ou uma criança mais ou menos bem educada. Em outro ponto, ele reflete que, por certo, não é ideal. Que as pessoas continuem sempre infantis, cegas em relação a si mesmas, atribuindo tudo o que é indesejável ao outro, atormentando-o com censuras e projeções.
No centro da lida com o mundo inconsciente da sombra está o encontro com o sexo oposto interior. Como Jung demonstrou, o inconsciente do homem é feminino. Ele o chamou de ânima, e o inconsciente da mulher é masculino. Ele o chamou de ânimos. Tornar-se consciente dessa sexualidade interior oposta, encontrá-la e aceitá-la é parte essencial da jornada para o interior. Enquanto essa sexualidade oposta nos fascina fora, no sexo oposto, naturalmente somos atingidos por ela. Porém, assim que tratamos de aceitá-la interiormente como nossa, inicia-se a crise. Um homem que encontra pela primeira vez seu lado feminino, até então oculto, primeiro sente com fraqueza, como moleza, covardia ou desamparo, e finalmente decide continuar naturalmente durão. Neste ponto do tempo, ele ainda não intui que a sua feminilidade interior não significa apenas fraqueza, mas muito mais, que sua ânima o levará por fim à visão do superior. E quanto mais fraco for o seu ego, tanto mais terá ele medo de fracassar, e tanto mais acreditará que tem de manter um exterior de dureza. Em vez de desenvolver firmeza interior, ele só desenvolve dureza exterior, por trás da qual esconde instabilidade interior e sensibilidade de flor. Esse tipo de pessoa, que se ofende com demasiada facilidade, é capaz de extrema brutalidade, apenas para compensar sua tibieza interior. Em vez de aceitar seu lado feminino e amadurecer com ele tende a combatê-lo em toda parte. Um famoso representante desse tipo de caráter é o herói grego Aquiles. Durante seu tempo de vida, era apegado à mãe, a ninfa Tétis. Ela quis torná-lo imortal, mergulhando-o no rio do inferno. Styx, nome que significa ódio, quando recém-nascido. Mas o calcanhar por onde o segurou acabou ficando desprotegido. Exteriormente de dureza impiedosa, interiormente, porém, de extrema sensibilidade. Muitas vezes zangado e impaciente, Aquiles ficou conhecido como um dos guerreiros mais capazes, mas também como um dos mais cruéis. Na Guerra de Troia, em vez de se unir à sua ânima, que lhe apareceu na figura da rainha das Amazonas, Pentesileia, ele a matou. Só depois que se apaixonou desesperadamente pelo cadáver dela, ele percebeu ter cometido um crime. Consequentemente, a sua história acaba mal. Permitiu que a bela Políxena lhe extraísse o segredo do seu vulnerável calcanhar, e logo depois foi vítima de uma traição. Seja o que for que o eu sonhar sobre uma vitória sobre a ânima ou ânimos, o perigo persiste, pois toda imposição do eu, diz Jung, é seguida por uma imposição do inconsciente. Algo semelhante acontece com uma mulher que não está consciente da sua masculinidade e, em vez disso, a combate no exterior. Por falta de confiança na própria masculinidade, ela sente todo o masculino exterior como muito ameaçador, ou ela cai no total desamparo e no papel de vítima, e luta, com não menos eficiência. Na medida em que prepara para o ambiente masculino que a cerca, uma sensação permanente de consciência culpada. Como a organização patriarcal nega à mulher toda forma de expressão aberta, agressiva, é contra este último tipo, o indireto, isto é, o desajeitado, que luta o papel clássico da mulher numa sociedade patriarcal. Ao contrário disso, o tipo primeiramente mencionado na psicologia junguiana foi descrito como a mulher castradora, que castra o homem a seu lado no âmbito da masculinidade superior, cabeça, ou da masculinidade inferior, sexo, isto é, ou põe constantemente palavras em sua boca, tutela-o ou o diminui como um rapaz tolo ou se nega sexualmente a ele. Tudo isso não constitui um comportamento consciente, que deva ser avaliado como maldoso ou desejoso de provocar o mal, mas um comportamento imaturo,
resultado da vivência inconsciente da problemática interior. O que estaria em julgamento seria a recusa em amadurecer e em lidar com o próprio inconsciente. Essa problemática feminina tem uma certa correspondência com o mito de Hércules, que narra uma batalha mortal com a filha de Ares, Hipólita, uma outra rainha das Amazonas. Como o nono dos seus trabalhos, Hércules tinha de trazer o cinto de Hipólita. Para isso, velejou para o país das Amazônias e deu um ultimátum: a entrega do cinto, o sinal de domínio da linhagem. Na verdade, Hipólita estava disposta a entregar a Hércules sem hesitação e voluntariamente o símbolo do seu poder, mas Hera, a inimiga ciumenta de Hércules, não lhe permitiu uma vitória tão fácil. Sob o disfarce de Amazona, ela induziu todas as outras guerreiras a atacarem o herói. Zangado com essa traição, Hércules matou a rainha, que, na sua opinião, havia faltado com a palavra. Se lermos a mensagem dessa narrativa do ponto de vista feminino, ela nos fala de uma mulher muito masculina, decidida a se unir de modo muito positivo com ânimos. A rainha é a portadora da consciência, enquanto seu povo simboliza os múltiplos aspectos da natureza do seu caráter. Mas essa mulher ainda não é a personalidade adequada. Ela desconhece as forças essenciais em si mesma. Conscientemente, ela talvez tivesse a boa vontade de renunciar aos símbolos externos de seu poder e de entregá-los ao seu polo oposto. Mas subestimou a força e a independência das partes não integradas da sua natureza essencial, que, amotinadas por uma força arquetípica, fazem fracassar as intenções da consciência. Isso também vale para Ulisses, cuja volta ao lar com seus companheiros de infortúnio sempre fracassava, até que, finalmente, pôde retornar sozinho à sua pátria. Ele pôde seguir 3 impulsos. Para Hipólita, entretanto, o destino previu uma única tentativa. É interessante notar que os mitos sempre nos repetem que a grande obra só pode ser realizada por aquele que se encontrar no relacionamento vital com o sexo oposto. Vemos quão importante é essa constante união em Ulisses, que estaria perdido sem Circe, mas também em Perseu e Atena, Teseu e Ariadne, Dante e Beatriz, Inanna e Ninshigubbur, e muitos outros. Obviamente, a disputa entre homem e mulher é um catalisador irrenunciável para o autoconhecimento e autodesenvolvimento. Talvez isso signifique até mesmo que a menor tarefa dos nossos relacionamentos amorosos seja nos levar ao 7º céu, e o essencial seja o enquadramento dos passos mais importantes do desenvolvimento de cada um. O mesmo vale não só para a relação entre homem e mulher, mas também para a relação entre o adulto e a criança. Em todo caso, podemos deduzir das imagens arquetípicas que a recusa decepcionada de continuar lidando com o sexo oposto, estou farto dos homens ou mulheres, identifica-se com estagnação, com becos sem saída e com destruição, mas por certo não leva ao verdadeiro amadurecimento ou à solução da nossa tarefa de vida. No final do caminho de conscientização masculino está o autoconhecimento, eremita, como seu maior fruto. Saber quem realmente somos e qual é o objetivo da primeira metade do caminho, pressuposto irrenunciável para a segunda metade. Nesse momento, não é preciso escalar maiores alturas. Em vez disso, é preciso seguir com a roda da fortuna a mudança inevitável, que abre o caminho para o âmago, até o bem de difícil alcance. Se a consciência que se tornou orgulhosa e consciente de si se recusar a fazer essa mudança, isso se assemelharia a um sol que se recusasse a se pôr e, em vez disso, seguisse sempre para o ocidente. Logo, ele perderia todo o contato com a Terra e se perderia no infinito. Do mesmo modo, achamos avoadas e sem qualquer relação com a realidade terrena
As pessoas cujo pensamento tem algo de estranhamente distanciado. Esse pensamento, às vezes, parece 9 vezes mais esperto, mais vazio, abstrato e sem vida. Parece que elas não concretizaram a mudança e permanecem incompletas. Falta-lhes profundidade dionísica, que tornaria perceptível o que querem expressar. Falta-lhes a sensualidade que só pode ser desenvolvida no caminho inferior. Falta-lhes a paixão, que essa carta representa. Elas perderam o regresso ou acharam que para elas valeriam outras regras. Em vez disso, elas precisam, no verdadeiro sentido da palavra, fazer a curva para crescer em profundidade. Esse é o tema da próxima carta. Palavras para a carta à força. Arquétipo: domesticar o animal. Tarefa: afirmação prazerosa da vida, coragem e engajamento. Objetivo: alegria de viver, paixão sagrada, encontro com a própria natureza impulsiva e com a ferocidade interior. Risco: híbris, endurecimento, brutalidade. Disposição íntima: sentir-se muito vivo, entregar-se ao prazer total e, quando necessário, também mostrar as garras.